Olá, bagacinha! Sejam bem-vindos ao canal Prof. de Giovanni para a gente discutir um pouquinho sobre a geograficidade. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativa as notificações para ficar sempre por dentro das novidades e deixa seu comentário com sugestões, dúvidas, críticas sobre o conteúdo de geografia. E segue a gente lá nas redes sociais. Beijo do Woody, bora pra aula! Ei, minhas bagacinhas! Espero que esteja todo mundo excelente. Vamos lá, continuando no capítulo 6, sobre leste europeu, nós vamos falar hoje sobre a cortina de ferro e as influências das forças soviéticas no leste europeu. A expressão cortina de ferro, ela se refere à fronteira a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, que dividiu a Europa Ocidental do leste europeu, uma região denominada pela União Soviética. Em um dos seus discursos mais famosos do período da Guerra Fria, Winston Churchill, que é então ex-primeiro-ministro britânico, disse o seguinte: o Estelino no Mar Báltico até Trieste no Mar Adriático, uma cortina de ferro desceu sobre o continente. Atrás dessa linha estão as capitais dos antigos estados da Europa Central e Oriental: Varsóvia, Berlim, Praga, Viena, Budapeste, Belgrado, Bucareste e Sófia. Todas essas cidades famosas e as populações em torno delas estão no que devo chamar de esfera soviética, e todas estão sujeitas somente à influência da União Soviética e também das fortes e, em certos casos, crescentes medidas de controle que são emitidas por Moscou. Isso foi o Churchill que disse, e a partir desse discurso dele, o leste europeu ficou conhecido como uma divisão geopolítica, e nessas fronteiras, como nós vamos ver nos estudos orientados de hoje, desceu uma cortina de ferro. Vamos entender um pouquinho sobre a cortina de ferro. Em 5 de março de 1946, e a Segunda Guerra Mundial recém-acabada, vivia um período de tensão entre a comunista União Soviética e as outras potências que eram as aliadas, todas da economia capitalista, aliadas do capitalismo. Nesse discurso que a gente acabou de citar do Churchill, ele é considerado um marco para o início da Guerra Fria, pois foi ele que colocou o fim dessa aliança que derrotara a Alemanha da guerra, e iniciou um processo de divisão da Europa que, por sua vez, depois, até mesmo do mundo, em duas zonas de influência, na zona capitalista e a zona comunista. Essa expressão usada pelo primeiro-ministro Churchill era uma metáfora sobre a influência soviética na região e a separação econômica que existia entre o leste europeu e a Europa capitalista. No entanto, essa metáfora tornou-se uma realidade com a construção de muros de verdade, que eram regidos por militares e protegidos por esses militares soviéticos. Um grande marco foi o Muro de Berlim, que é o mais famoso de todos esses muros. Nesse mesmo discurso, o Churchill disse que ainda era necessário evitar uma catástrofe com o nazifascismo, caso ele voltasse a destruir a Europa. Ele se referia ao próprio comunismo. Em resposta, o Stalin, que era o líder da União Soviética, afirmou que as baixas soviéticas durante a guerra haviam sido maiores do que as britânicas ou norte-americanas, e que, por sua vez, eram os soviéticos que a Europa deveria agradecer pela libertação do nazifascismo. Em 1985, o Mikhail Gorbachev assumiu a liderança da União Soviética e deu início a um processo de abertura política e econômica desse regime, chamada, por sua vez, de perestroika ou de glasnost. Tais reformas contribuíram para diminuir a tensão entre o bloco capitalista e a União Soviética, mas acabaram resultando com o fim da própria URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em 1989, com a queda do Muro de Berlim, como a gente viu nos estudos anteriores, o mundo polarizou e começou a ruir todas as conquistas comunistas dentro da União Soviética. Com a derrubada de Gorbachev em 1991, o regime soviético então chegou ao fim,
30 anos depois de criada, a cortina de ferro se abriu definitivamente. Mas vamos entender um pouco melhor sobre isso. Esses países do leste europeu sofreram após a Segunda Guerra Mundial uma enorme influência do Império Soviético. Sem a pujança da economia dos países ocidentais e desprovida de investimentos produtivos, a URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, utilizou da sua força bélica militar para criar um bloco de países aliados e muito próximos do seu imenso território, que ficou conhecido como a Cortina de Ferro, como vimos anteriormente, sendo formada pela URSS, pela Alemanha Oriental, pela Polônia, a Tchecoslováquia, a Hungria, a Romênia e a Bulgária. O projeto socialista desses países não respondeu aos anseios da maioria de suas populações e foi classificado como uma organização fundamentada nos interesses soviéticos e contou com o apoio de grupos militares e favoráveis à centralização desse poder. Por isso, o socialismo do leste europeu ficou conhecido como sovietização da política e da economia desses países. Eram muito sanguessugas, eles morriam de medo. Naquele período era chamado de Grande Ursa, né? Porque o urso é um símbolo da Sibéria, por exemplo, que fica na Rússia. Hoje Rússia, na época o RSS. Então todos tinham muito medo e eles eram muito usados, principalmente seus recursos naturais. Tal comprometimento ficou marcado pela criação do bloco militar do Pacto de Varsóvia, que aconteceu em 1955, que serviu para hegemonizar, né, a política externa desses países. O Pacto de Varsóvia foi evidentemente uma resposta à criação da OTAN, que foi a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que era um bloco militar fundado pelos Estados Unidos em 1949. Mas além do combate à expansão dos Estados Unidos, o grupo militar soviético também servia como instrumento de coação contra qualquer tipo de ato rebelde desses países e dessas nações que não queriam continuar no bloco. Com a intervenção do Pacto de Varsóvia contra a antiga Tchecoslováquia, por exemplo, em 1968, quando tiveram algumas manifestações políticas que clamavam por democracia de fato, né? E ficou mundialmente conhecido como a Primavera de Praga. Assim, com a própria URSS atravessou esse declínio nos seus aspectos socioeconômicos no final da década de 70, os países europeus que adotaram um sistema socialista também começaram a sentir os efeitos da baixa competitividade de suas economias e o aumento da pressão popular, que já estava cansada daquilo. Então era um momento de desafiar a manutenção dos regimes socialistas e que todos eram ditaduras. Contando com uma maior unidade étnica, forte grau de instrução e de politização da sociedade, que estava bem revoltada, e a insatisfação desses povos dentro desses países, foi uma forma de articular com outros países que também estavam passando pelo mesmo problema, até mesmo porque a própria URSS estava ruindo, né? Outro componente que era importante para essas transformações foi a maior proximidade com o restante da Europa, o que representou um estímulo para práticas mais capitalistas e, de fato, acabar com o Pacto de Varsóvia, com a URSS, e eles se desvincularem dos países socialistas. Meus afetos, façam as atividades da página 258, só o número 1, a letra A e a letra B. Lembrando, vocês vão mandar essas respostas para mim pelo WhatsApp no dia 27/5, na semana que vem, entre 7 da manhã e meio-dia e 20, combinado? Por hoje é isso. Semana que vem a gente continua os nossos estudos. No mais, fiquem bem, fiquem em casa, se cuidem e amo mais que Milton Santos. Estou com muita saudade de todos vocês.